No vídeo de hoje, eu vou responder aos comentários que você fez nos vídeos do canal. Nesse pouco mais de meio ano do Só Taxiando, tenho visto muitas perguntas legais aqui nos comentários. Então resolvi escolher as melhores e responder neste vídeo, de forma direta, sem complicar. E aí, comandantes? Bem-vindos ao Só Taxiando. Este é o canal de Flight Simulator onde a gente vai explorar juntos a nossa paixão por aviação, de forma descontraída e descomplicada, sem purismos, sem cobranças, no seu tempo, do seu jeito. Então fique com a gente e bora voar? Antes de entrar nas dúvidas, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo mais conteúdos como esse. O primeiro comentário é do Felipe Brown 9499. Do próximo, tem como você ensinar a colocar passageiro, carga e combustível? Ele está se referindo aqui a como configurar passageiros, carga e combustível no Citation CJ4 no FMC. Isso dá para fazer sim, é bem simples. Eu gravei um vídeo bem curtinho só mostrando a tela de carga no FMC do CJ4. Dá uma olhadinha. Então, como setar passageiros, carga e combustível aqui no FMC? Eu estou aqui no Citation CJ4, tá? Esse é o FMC dele. Eu venho aqui em Performance. Primeiro eu venho em Performance Inicial. E aqui eu vejo, ó, BOW, que é o peso do avião, tá? Aqui o peso de passageiros, e está calculando mais ou menos 70 kg por passageiro. Então, se eu estou carregando 4 passageiros, eu venho aqui e coloco 4 e aperto aqui. Ele já colocou ali 4 e já aumentou aqui o peso. A carga, vamos supor que eu estou carregando 100 kg de carga. Então, eu venho e coloco 100 e coloco aqui. Olha, já aumentou mais 100 kg de carga aqui no meu peso total. O combustível você não precisa colocar porque aqui, ó, Sensed Fuel, significa que é o combustível medido. Ele mediu essa quantidade aqui de combustível, então já está lá a quantidade de combustível que você vai levar no seu voo. Tá? A partir daqui você tem então todos os seus dados de performance baseados nesses valores que você colocou. Como tudo aqui no FMC, depois de entrar os dados, você clica em executar para ele ter esses dados como válidos. O segundo comentário é do Breno Duarte 3787. Top demais! Depois, se puder, faz um tutorial do Cessna CJ4? Tamo junto, comando! Essa foi engraçada, porque a pergunta dele chegou algumas horas antes de eu colocar no ar o tutorial completo do CJ4. O vídeo já está no canal, é só clicar no link no card que está aí na tela ou na descrição. O próximo comentário é do Pedro Diego 1411. Onde vejo as velocidades corretas para decolagens e pousos? Bom, no vídeo 6 dicas para quem está começando, tem link na descrição. Uma das dicas é conheça o avião. Lá você vai encontrar maiores informações sobre a aeronave que você está voando. Lembrando aqui que aeronaves maiores, as velocidades são calculadas automaticamente pelo FMC, com base nos dados de planejamento. Dá uma olhada nesse videozinho aqui, onde eu calculo as velocidades do CJ4 no FMC. Você vem aqui em Performance, tá? Primeiro você vai em Takeoff. E aqui você tem as informações que ele precisa para calcular as velocidades. Se você for para a próxima página, você vai ver aqui, ó, o V1, o VR, V2, VT estão em branco ainda. Ele não calculou essas velocidades porque falta informação. Tá? Volta lá na página inicial. Tá? Você pode colocar aqui qual é o vento que você tem na pista, qual é a rampa, se está seco, se está molhado. Tudo isso são informações que são opcionais. Informações que são obrigatórias aqui, ele está pedindo só a temperatura do ar externo. Vamos colocar que esteja 26 graus. Tá? Coloquei aqui a temperatura do ar externo. Quando a gente vai para a próxima página, ele já vai aparecer lá quais as velocidades que ele calculou. Se você voltar lá e alterar qualquer outra dessas informações, colocar aqui o vento, ele vai fazer ele vai calcular novamente
essas velocidades aqui. O próximo passo aqui é você clicar aqui nesse Send. O que esse Send vai fazer? Que está em progresso. Quando você envia aqui, ele vai enviar essas velocidades lá para a sua barra de velocidade do PFD. Então ela já vai ficar ali como referência para você quais vão ser as velocidades que você vai usar. Comentário do Valfrido Souza 8611. Muito bom o vídeo, mas a altitude de transição no Brasil não é 18.000 pés. E sim, cada aeródromo tem sua altitude de decisão. Mas parabéns pelos vídeos, são muito bons, parabéns. O Valfrido está certo, ele estava comentando aqui o vídeo do Pilatus, onde a gente colocou a altitude de decisão a 18.000 pés. Nos Estados Unidos, essa é a altitude de decisão padrão, é fixa, 18.000 pés em todo o país. No Brasil, ela varia conforme o aeródromo e deve ser consultada nas cartas SID e STAR. Quando não é indicada, a regra geral é 3.000 pés acima da altitude do aeródromo. Próximo comentário é do Gabriel IXYTX. Bom, é o Gabriel. Muito bom seus vídeos. Poderia fazer um vídeo ensinando sobre o plano de voo? E também tem o comentário do Gustavo Esteves de Ávila. Podia ensinar a colocar aerovias no plano de voo do FMS ou não tem como? Vamos lá. Todos os vídeos de voo completo que tem aqui no canal incluem o planejamento de voo. O vídeo do Cirrus, o do Pilatus, o do CJ4, todos eles têm a parte de planejamento de voo. No vídeo do CJ4, eu mostro o planejamento completo usando o Flight Planner Web de um voo Guarulhos-Galeão, incluindo a aerovia, nesse caso a Upper Zulu 42. Tem link para o vídeo na descrição. Aqui mais uma dúvida de 2 comentários, tá? O Bob Generic perguntou: o que é RNAV? E o Luan Fontes também perguntou: poderia fazer um vídeo sobre pouso em aeroporto RNAV? Bom, vamos lá. RNAV significa Area Navigation. É um tipo de aproximação por instrumentos alternativo ao ILS. A principal diferença é que o ILS depende de uma infraestrutura complexa no solo. Os rádios que transmitem o sinal do localizer, que dá o rumo da pista, e do glide slope, que dá a rampa de descida. Já o RNAV usa recursos como o GPS para projetar um rumo e uma rampa. O ILS é mais preciso, mas é muito caro e complexo. Assim, poucos aeroportos têm ILS. Ele também não serve para aproximações em curva ou com obstáculos no relevo. Por isso, o aeroporto de Santos Dumont, por exemplo, no Rio de Janeiro, mesmo sendo um dos aeroportos mais movimentados do Brasil, não possui ILS. O RNAV, por não depender de infraestrutura externa, está presente em mais aeroportos. Aquela aproximação linda do Santos Dumont, que faz uma curva sobrevoando sobre Niterói e a ponte, é orientada por RNP, que é um tipo de RNAV. Nos tutoriais do Pilatus PC-12 e do Citation CJ4, a gente faz aproximações por RNAV completas. Dá uma olhada lá, tem link na descrição também. Comentário do Nelson Isibassi. Como faz para mostrar a aceleração do tempo? Seria aparecer o X10 na tela. Ele está falando aqui da velocidade de simulação, que faz você acelerar e desacelerar o tempo no simulador. Até o momento, não existe nenhum indicativo na tela, a Microsoft não implementou nenhum indicativo na tela da velocidade de simulação. O truque que eu faço é contar os níveis. São 4 velocidades acima e 4 velocidades abaixo. Sempre que eu acelero, eu retorno contando o mesmo número de cliques. Se eu fiquei na dúvida, reduzo várias vezes até chegar na mínima e depois avanço 4 cliques. Comentário do Leonardo Valentim Gomes. Capitão, tenho uma dúvida. Quando é melhor usar VS e quando é melhor usar FLC? Poderia tirar essa dúvida? Ele se refere aqui aos modos de mudança de altitude no piloto automático, o Vertical Speed, velocidade vertical, e o Flight Level Change. No meu vídeo sobre Autopilot, eu apresentei ambos, mas não entrei nos detalhes práticos de em que caso é melhor usar cada um deles. Uma resposta rápida seria: em um voo padrão, use FLC para subir e VS para descer. Por quê? Porque quando você inicia um voo, você quer chegar à altitude de cruzeiro o mais rápido possível, porque é lá que seu avião performa melhor. Então, o quanto antes você chegar lá, melhor. O FLC extrai o máximo da capacidade de subida do avião e permite subidas rápidas sem comprometer a velocidade e a sustentação. Já a descida é melhor fazer de forma programada, para usar a gravidade a seu favor e traçar uma rampa ideal que priorize a economia de combustível sem perder velocidade e também sem ir rápido demais. Mesmo nos voos IFR, que você planeja a descida por VNAV, o que o computador faz é atribuir uma velocidade vertical compatível com a rampa selecionada no plano de voo.
Pode olhar que, descendo em VNAV, seu indicador de velocidade vertical vai ficar parado numa determinada velocidade por bastante tempo. Comentário do Rael Desandi. Como faço para ajustar a proa HDG usando o teclado para aumentar ou diminuir a proa? Bom, esse comando não vem configurado por padrão, então você tem que ir na tela de controles e procurar por aumentar marcador de proa e diminuir marcador de proa. Aí é só você atribuir uma tecla ou um comando do seu joystick. Comentário do Rodrigo 1988SP. Excelente conteúdo, parabéns. Uma dúvida. Já tenho uma empresa VIP e notei que só tenho trabalho na Europa. Mas o leste dos Estados Unidos ainda não está liberado para mim. Se eu liberar essa parte do leste, será que disponibiliza viagens? Nem que eu voe meus cirros da Europa para lá, pois as pistas da Europa são muito insalubres. Comentário grande aqui. Bem, para desbloquear uma área no modo carreira, você não precisa voar o seu avião até lá. Basta você ir até lá. Quando você clica com o botão direito sobre um aeroporto, vai aparecer a opção Viagem Rápida. Ao escolher essa opção, você vai mandar o piloto, ou seja, você mesmo, para esse aeroporto. Se esse aeroporto está em uma área ainda não desbloqueada, ela vai desbloquear para você. O custo da viagem rápida vai depender da distância em que você está do novo aeroporto. E funciona com L-pontos também, mesmo que você não tenha helicóptero. Comentário do Honda Extrema. Top, poderia me mandar a configuração do seu PC? Meu computador é para uso geral e também para o Flight Simulator. Eu não tenho um PC pensado para jogar. Por isso, costumo gravar meus vídeos com gráficos reduzidos para priorizar a agilidade de simulação. Eu tenho um laptop Dell G15, modelo 5530. Ele vem com processador Core i7HX de 13ª geração, tem 32 GB de RAM e uma placa de vídeo RTX 4050. Eu sempre coloco o meu setup na descrição dos meus vídeos. Bem, comandantes, essas foram as dúvidas e comentários que eu escolhi para esse vídeo. Continuem comentando nos vídeos, seus comentários são sempre bem-vindos. Não deixe de dar o seu like, que é de graça e ajuda o canal a seguir gerando conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até logo e a gente fica por aqui, só taxiando. Até o próximo voo.